Meninos e meninas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Meu nome é Lenina Mattioli, mas pode me chamar de Lelê. E esse é o Lelê Pod, conversas não aleatórias com gente inteligente. E hoje eu convidei uma pessoa que foi uma das mais pedidas quando eu abri uma caixinha, né? Ela faz um negócio que é muito legal. Ela deixa os narizes maravilhosos. E assim, ela é uma fada, gente. É igualzinho no Insta dela, ao vivo. Ela é igual, gente, é igual. Érica Calduro, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você, obrigada de verdade pelo convite. Eu tenho acompanhado o trabalho, é sensacional. E de verdade, Helena, eu me senti assim, super honrada de ter vindo aqui. Ah, é uma honra pra mim receber você aqui, porque assim, eu amo, inclusive, os seus vídeos do Insta. Aquele negócio que você põe a mãozinha e tira e fica um nariz maravilhoso. Gente, aquilo é demais. Mas obrigada de verdade pelo convite. E me conte, como que você foi para esse caminho, fazer nariz, né? Deixar os narizes das pessoas mais bonitos, né? Porque, na verdade, o nariz é o que chega primeiro, né? Sim. O nariz é o centro da face, né? Então, é muito interessante isso. Quando a gente mexe no nariz, o paciente ele percebe mudança na percepção do olhar, da boca. Na verdade, assim, eu sempre gostei de estética. Eu sempre fui apaixonada por estética. E quando eu fiz medicina, eu queria uma área cirúrgica. E amei otorrino, quando eu fiz a faculdade. Quando eu entrei na otorrino, eu já entrei pensando em fazer cirurgia plástica de nariz. E isso foi uma paixão que foi só crescendo durante a faculdade. Terminei a faculdade, fiz a minha pós-graduação em cirurgia plástica de face. Hoje eu sou cirurgiã plástica de face. Mas o nariz é a minha grande paixão, sempre foi a minha grande paixão. Você fez faculdade aonde? Eu me formei na Estadual de Alagoas. De Alagoas? De Alagoas, sou nordestina. Você é nordestina? Então, eu imaginei que você era por causa do sotaque, né? Tem um sotaque. E você fala com seus filhos, manhinha. Sim, eu sempre chamo de manhinha, eu sou baiana. Na verdade, eu sou do interior bem pequenininho, da Bahia. Minha cidade tem 15 mil habitantes. Chama Presidente Dutra. Nossa, e como você veio parar aqui? Então, é longa história. Na verdade, eu saí de casa, eu tinha 13 para 14 anos. Eu pedi pro meu pai para sair de casa, porque assim, eu sempre gostei de estudar e eu sempre quis fazer medicina. Daí eu falava pro meu pai que se ficasse no interior, ia ficar tudo muito mais difícil para eu conseguir passar. Aí com 13, 14 anos, meu pai me mandou para fora. Eu fui embora, fui morar em Salvador. Com 14 anos sozinha? Sozinha. Aí fui morar em Salvador. Lá eu terminei o meu segundo grau. E passei no vestibular com 16 anos. Aí fiz a minha faculdade. De Salvador você foi para Alagoas. Aí isso eu tinha 16 anos quando eu fui, entrei na faculdade, terminei a faculdade, vim fazer a minha residência em São Paulo. E eu fiz no Servidor Municipal de São Paulo, onde meu esposo também fez. Ele já tinha terminado e a gente se conheceu num congresso. Ah, vocês nem se conheceram na residência, vocês se conheceram num congresso. Eu era residente, ele já era otorrino. E aí ele é daqui de Taubaté, a família toda de Taubaté, e acabei vindo parar aqui. Nunca imaginei na vida, mas acabei vindo parar aqui. Do interior da Bahia, passar por todo esse trajeto e vir parar aqui, né? E você sempre foi inteligente, porque assim, você entrou na faculdade com 16, você passou no servidor municipal, você, assim, é uma formação, assim, que foi, assim, vamos dizer assim, você se formou cedo, né? Eu sempre fui muito dedicada, muito esforçada. Os meus pais, eles são de origem super simples. O meu pai, ele estudou até a 3ª série, mas o objetivo dele sempre foi a nossa educação. Então, quando eu fui para estudar em Salvador, ele juntou lá o dinheirinho dele, nos esforços dele, me colocou numa escola super boa do lado do estado, né? Me formei e sempre fui me esforçando para entregar o melhor. Tipo, na minha faculdade, eu fui premiada como melhor aluna da faculdade. Eu ganhei um prêmio no dia da minha formação, que é o prêmio Professor Ibigato Falcão, de melhor aluna. Mas assim, sempre foi muito esforço. Eu queria mostrar para eles que tudo que a gente tinha feito ali tinha valido a pena. Então, eu sempre me dediquei muito. Imagina o orgulho, gente. Porque assim, seu pai projetando, né? Se o objetivo dele era que a filha estudasse, quando foi na formatura daquele negócio, falar, ai, minha filha, minha filha. Sim, nossa, eu falo que eu tenho muito orgulho. E eu sempre me emociono muito de falar dessa história dele, de tudo, porque eu sei o esforço todo que foi, né? Até chegar aqui. Mas ele morre de orgulho. Ele vê, nossa, ele me mostra no Instagram para as pessoas, minha filha. Minha filha, ó. Mas assim, eu acho que você tem 2 filhos que eu falo assim, coisa mais linda de manhã. É o maior orgulho de alguém, são os filhos, né? Imagina uma filha, né, que saiu de lá e foi toda essa trajetória. Acho que é muito legal, né? Pensar, né? Sim. Mas me fala, e aí o nariz? Daí você fez a residência? Pronto, daí eu fiz a residência, fiz a minha pós-graduação em cirurgia de face e tava aqui em Taubaté.
Até então eu atendia otorrino geral e fazia as minhas cirurgias estéticas de face. Quando entrou a pandemia, e realmente foi uma coisa que aumentou muito proporcionalmente, para você ter uma ideia, eles fizeram pesquisas e aumentou a procura no termo rinoplastia no Google em 1.800% na pandemia. Talvez porque as pessoas se veem mais, né? Se via mais em vídeo, se via mais em foto. Enfim. Um dia eu fiz uma live com uma moça daqui de Taubaté, Canara Nasser, que ela é uma querida. E até então eu tinha muito problema de me expor em rede social, porque eu era muito reticente, eu não queria expor minha vida em rede social. E ela falou, Érica, você tem que mostrar o teu trabalho pro mundo, o teu trabalho é incrível, você tem que aparecer. E aí aos pouquinhos eu comecei a aparecer e foi tomando uma proporção que nem eu esperava, assim. Então chegou um momento que eu falei, pronto, agora a minha vida é o que eu sempre sonhei mesmo, era o que eu queria fazer, hoje eu só faço nariz. Então eu saí da otorrino geral, eu não atendo mais otorrino geral, e hoje eu só faço cirurgia plástica de face. E a ideia daqueles vídeos? Porque assim, eu comecei a te seguir há um tempo atrás, porque eu acho aqueles vídeos incríveis. Tipo, nem é porque eu quero fazer uma cirurgia de nariz, nem isso. Mas, gente, é o vídeo, pra quem não viu, veja o perfil dela. Ela põe a mão. Quando ela tira, né? Isso tá maravilhoso, maravilhoso. De onde veio essa ideia? Então, isso foi aparecendo também. Meu esposo, ele é super criativo. E a gente foi criando um jeito de mostrar o nosso resultado do trabalho sem ter que expor o paciente, Sim, né? Que a gente, teoricamente, a gente não pode. Não pode, Então, eu fui criando um jeito dos pacientes, eles verem o nosso trabalho de uma forma que parecesse mágica. É óbvio que eu falo isso. Às vezes a gente recebe críticas nesse sentido, de que, como se a gente mostrasse que é uma coisa super fácil de fazer. Não é super fácil de fazer. O nariz é a cirurgia estética mais complexa que existe. Eu imagino. Mas é uma forma de trazer um aspecto de mágica para o momento. Então, a gente foi criando e foi adaptando, foi fazendo uns vídeos diferentes. Até porque, assim, o que eu penso, né, críticas, eu me exponho nas redes sociais, então, assim, também sou sujeita a críticas, mas a crítica, ela vai de alguém que não tem um bom senso. É óbvio, gente, é uma cirurgia, né? Quer dizer, existe todo um passo a passo, você não... Né? Mas aquilo lá eu acho que é tão lúdico, tão bonito, tão legal, que eu assisto por causa dessa... E os pacientes, eles falam, sabe, Lele? Ele fala, nossa, doutora, eu gosto de ver esse lado mais mágico, de parecer que a senhora tá com a varinha de condão ali, que é a fada mesmo que transformou o nariz. Porque tem muita gente que não gosta de ver cirurgia em si. Isso, ali, é né? horrível de mesmo, ver sangue, né? De ver o procedimento em si. Então foi um jeito lúdico, um jeito mágico de trazer o nosso resultado, de trazer o nosso trabalho para a rede social. Até porque, assim, a gente que é médico, que gosta de sangue, cirurgia, corte, os pacientes não, eles gostam do resultado final, né? E agora os pacientes pedem pra você pôr, né? Fala, ai, vai pôr o meu, né? Lele. Isso tomou uma proporção tão grande que, assim, eu acabo a cirurgia, o paciente chega no quarto, ele me manda, eu ainda não vi meu vídeo, doutora, me manda meu vídeo, eu quero ver. Cadê o vídeo? Não tá nem olhando o nariz, mas quer ver o vídeo, né? E assim, a gente criou, eu falo que... Porque assim, é óbvio que o resultado é importante. Sim. Mas isso é uma coisa que eu prego, que eu dou aula em congresso, falando do encantamento. Isso. Hoje eu dou aula sobre encantamento Disney na rinoplastia. E a gente criou um momento de encantamento. Então, o paciente, ele escolhe a música dele lá no dia que ele vai pra cirurgia. Até ele dormir, ele tá ouvindo a música dele. Eu tranço os cabelos das pacientes, que isso também virou uma exigência. Se não fizer, filha, tipo assim, por que o meu cabelo não é trançado, né? E aquele vídeo, ele também, o paciente, ele escolhe até a trilha sonora do vídeo dele. Então isso virou uma coisa, sabe? Existe a cirurgia, mas o vídeo, ele tem tanta importância quanto o procedimento em si. Até porque na medicina hoje, o que eu vejo que faz a diferença, porque assim, tecnicamente, ser muito bom tecnicamente é uma obrigação. O médico tem que ser bom tecnicamente. Só que assim, tecnicamente, vamos dizer... É o básico, a gente precisa colocar alguma coisa a mais ali, porque o paciente, ele não quer só a técnica, ele quer o acolhimento, ele quer a experiência, exatamente. Ele quer aquilo tudo, porque faz parte, né? Sim. Então isso é uma coisa que a gente preza bastante também, e aí acabou virando esse momento assim, muito legal, né? Assim, eu adoro, eu vejo todos praticamente, porque, nossa... E me fala uma coisa, você repara no nariz de todo mundo? Isso é involuntário, assim, mesmo que você não queira, tô reparando. Tô lá no shopping, andando, de repente, você vai falar com, sei lá, a vendedora da loja, sem querer, o olho vai pro nariz. Repara, gente.
Igual eu falei, tava conversando com a Lenina aqui antes da gente começar. O nariz dela é lindo. Ela é linda, gente. Ó, atenção, nariz. Ó, doutora Érica. Ela é linda. De verdade, verdadeira, ela é lindíssima. E na hora que eu cheguei, que eu te vi de perfil, eu falei, nossa, que perfil bonito, gente. É automático. E isso é muito engraçado, porque os pacientes que eles começam a me seguir em rede social, eles chegam e eles falam, doutora Érica, socorro, eu não consigo mais olhar para as pessoas e não ver o nariz. Eu já olho criticando, analisando, a pessoa nem tá me pedindo, mas a gente se analisa. Isso pra mim é automático, porque é o meu trabalho. Então eu olho, óbvio que eu não vou julgar, eu não vou falar nada, mas é automático. Na minha cabeça eu olho e eu analiso o nariz das pessoas sem querer, gente. Eu confesso. E o que... eu confesso. E o que é um nariz bonito? Porque assim, eu sei que a beleza ela é influenciada pela nossa cultura, né? Mas o que faz um nariz ser bonito? Eu falo muito isso em todas as consultas pros meus pacientes. Que é óbvio que a beleza é uma coisa bem subjetiva, né? O que é bonito pra você não necessariamente é bonito pra mim. Mas quando a gente fala de nariz, já é algo mais matemático. Então, o nariz ele tem que harmonizar com o seu rosto. Quando a gente faz a programação do nariz, a gente usa distância dos olhos, formato da boca, o formato do rosto, que é para trazer um nariz que encaixe pra você. É muito comum a gente ver paciente com o rosto super delicado, que é aquele nariz super grande. Não é pro nariz chamar atenção, Lele, é pra... o conjunto. O conjunto fica harmônico. Exatamente. Então, o nariz bonito é um nariz que se encaixa pra você, que traga harmonia pro seu rosto. Entendi. E tem a ver com aquela questão de proporções áureas, aquela coisa meio de Leonardo da Vinci ali? A gente tem todos os cálculos. Por exemplo, quando a gente faz análise de um rosto, a gente traça linhas a nível da sobrancelha, linhas aqui a nível abaixo do nariz, para dividir o nosso rosto, por exemplo, em 3 partes. E esses terços faciais, quando a gente fala em conceito de beleza, eles têm que ser proporcionalmente iguais. Então, se é um nariz muito longo, por exemplo, que acaba chamando muita atenção aqui para o terço médio da face, é engraçado, porque às vezes o paciente ele olha, ele nem sabe o que está incomodando, mas ele vê que tem algo que está incomodando. É exatamente pela essa falta de harmonia, que os terços faciais, eles não conversam. Então, o nariz, ele tem que conversar com todo o rosto. Da mesma forma, os quintos faciais usando o ângulo dos olhos. Ele tem que estar aqui dentro. Se é um nariz mais largo, por exemplo, é a mesma percepção. Entendi. Então, é tudo calculado. O nariz, ele tá ali no centro, ele é o que mais chama atenção. Esse triângulo aqui chama muita atenção, né? Então, ele tem que estar em harmonia. E assim, e é o que chega primeiro, né? Sim. Se você traçar uma linha no seu corpo, o seu nariz, ele tá projetado, quer dizer, bonito, feio, mais ou menos, legal, ruim, tá ali, né? Sim, com certeza. Então, eu, assim, tenho um conceito de beleza, assim, a beleza, ela passa pela subjetividade, pela cultura e tudo mais, né? Porque ela vai variando ao longo do tempo, mas existe um conceito objetivo, né? Matemático ali, do que inconscientemente a gente vai olhar e falar assim, nossa, isso é bonito, né? Exatamente, são as proporções faciais. Isso é matemático mesmo, é calculado. Então, assim, quem não sabe cientificamente, olha e percebe beleza. Mas você não entende por que você está considerando aquilo belo, mas tudo é calculado. E quando alguém te pergunta, fala assim, o que você acha do meu nariz? E aí o nariz, não é lá essas coisas assim. Então, ou é muito estranho. Eu sempre falo para as pessoas que assim, o importante é o incômodo que a pessoa tem. Quem dá indicação da necessidade ou não de operar o nariz é o incômodo do paciente. Então é como você está falando, o conceito de beleza é bem subjetivo. Às vezes a pessoa tem um nariz que foge ao padrão de beleza, mas que para ela tá ótimo, ela se sente bem com aquela imagem. Não é a gente que vai dizer, ó, seu nariz não tá bom. Então o que vai referir para a necessidade de cirurgia é o quanto você se olha no espelho e se incomoda com aquela imagem. É você que vai se ver todo dia, né? É, exatamente. E chega alguém lá com o nariz muito bonito que fala assim, ai, isso tá me incomodando? Você já chegou a falar pra pessoa, falar, olha, realmente o seu problema não é o nariz, vamos dizer. Assim, existia a possibilidade? Existe. Comigo nunca aconteceu. E eu falo para os pacientes, se me perguntar, esse é o problema. Porque se você me perguntar, tem necessidade para Érica, doutora Érica, que faz especialização de rinoplastia, sempre eu vou achar alguma coisinha que pode ser modificada. Sempre vai ter um detalhe. Até narizes já abordados, existem imperfeições. Então, é como eu falo, é muito do incômodo do paciente. É óbvio que ele tem que estar ali, a gente tem que aliar expectativa com realidade. Você tem que tentar entender, porque acontece. Graças a Deus nunca aconteceu comigo, mas existe distúrbio de imagem. Isso, é. Então, é muito importante também fazer um acompanhamento psicológico. O ideal que eu quero trazer agora para minha equipe, que é um projeto nosso, é trazer uma psicóloga para todos os pacientes passarem. Gente, como a rede social agora tá com um avanço aí absurdo. Sim.
essa distorção de imagem está cada vez mais comum. E aí chega alguém que põe aqueles filtros de nariz e fala assim, doutora Érica, olha, eu quero este. Sempre, isso sempre. E eu falo, gente, vocês não podem querer, aquilo ali é irreal. A gente não opera o paciente para ele ficar um filtro de Instagram. Nós somos seres imperfeitos, a gente tem assimetrias faciais. Tem um programa de computador que ele replica um lado do rosto do outro lado, né? E se você olhar, a gente não fica bonito quando replica. Então, você não pode se comparar com um filtro de Instagram. Outra coisa muito interessante, Lelê, é que se você tirar uma foto, é muito comum, às vezes o paciente fala, nossa, eu me olho no espelho, eu nem acho que meu nariz é tão grande. Na hora que eu faço uma foto frontal, parece que o nariz é enorme. Foi feito um estudo americano que mostrou que a câmera frontal, ela aumenta em torno de 30% a 40% o tamanho do nariz. Meu Deus. Então, a gente não opera a foto do selfie. A gente opera o paciente. Isso é uma coisa que eu também trabalho bem na cabeça do paciente. Porque hoje com a rede social isso deu um boom absurdo, né? Sim. Provavelmente exatamente como você estava falando. Depois da pandemia, que as pessoas começaram a ficar mais com elas mesmas em um certo período, começaram a avaliar coisas que não avaliavam antes. E como o contato com o mundo estava aqui, selfie toda hora, vídeo toda hora. Vídeo, né? Sim. Tinha gente que falava, nossa, eu nem tinha percepção do quanto meu nariz era ruim. E eu comecei a me ver em câmera e eu comecei a me incomodar de aparecer na câmera, porque eu nem me via antes. Isso é bem interessante, bem interessante. E assim, a minha percepção disso, tá? A cirurgia de nariz, ela evoluiu, né? Porque assim, de uns tempos pra cá, até mesmo por causa da rede social, a gente vê as pessoas operando os narizes e ficando muito bom. E antigamente, né, eu penso assim, sei lá, quando eu era adolescente, mesmo sem ter conhecimento de nada, a gente olhava e falava, nossa, acho que ela operou, né, o nariz. Parecia que pegava um narizinho pronto e colocava na pessoa. E hoje não. Hoje, assim, eu até tenho uma paciente que ela operou com você, daí eu, quando faz a anamnese, eu perguntei assim, você já fez alguma cirurgia? Eu já fiz uma cirurgia de nariz. Eu falei, nossa, mas por quê, né? Não, porque o meu nariz era muito estranho. E aí eu falei, você tá brincando? Porque assim, um rosto tão bonito, tão harmônico. Ela falou assim, era assim. A hora que ela mostrou, eu falei, graças a Deus que você operou o seu nariz. Olha! Nossa, você fez muito bem. Realmente. E assim, jamais eu diria que ela tinha uma cirurgia de nariz. E essa é a intenção. Eu falo que a rinoplastia, a intenção hoje da rinoplastia é entregar beleza, mas é beleza com naturalidade. Você vai ver, e é muito comum acontecer exatamente isso. As pessoas te olham e falam, nossa, você tá bonita. Tem alguma coisa diferente em você. Mas ninguém lembra. Eu sempre conto uma história, tem uma paciente minha que foi assim, um dos meus recordes de redução, que eu reduzi 11 milímetros do nariz dela. É muita coisa, mais de 1 centímetro de nariz. E aí, ela agora com 3 meses de pós-operatório, ela voltou, ela usava óculos, e agora ela não tá mais usando. Ela falou, eu quero mostrar meu nariz pro mundo. Ela falou, sabe o que é mais interessante? As pessoas me olham e falam, como você tá bonita sem óculos, nossa, que diferença. Ninguém olha o nariz. Ninguém lembra o tamanho do nariz que tinha no rosto. Porque o nariz, ele harmoniza. E o avanço das técnicas realmente permitiram isso. E muda a vida da pessoa, né? Porque o que eu sinto, assim, é que eu vejo nas pessoas que operaram o nariz, ela é outra pessoa. E é mais mulher do que homem? É mais mulher. O meu público, assim, é predominantemente feminino. Tem homens também. É uma média, assim, se a gente for calcular por alto, acho que uns 85% a 90% é mulher. O homem ainda tem um pouco de preconceito com essa questão, né? E eu falo que até para quebrar esse preconceito, esse ano, em janeiro, eu operei o meu esposo. Você operou o seu próprio esposo. Gente, a pessoa que opera o próprio esposo, ela vai te operar bem, não é? Exatamente. Eu falo isso é interessante. Porque assim, a gente mostra para o paciente que é possível, que os riscos são baixos. Então, eu operei o Dani de verdade. A gente tá junto há 8 anos. E eu olho para ele hoje e falo, parece que sempre foi desse jeito. E essa é a intenção real. Mudou absurdamente. Quem conhece o meu esposo fala, meu Deus do céu, outra vida. Mas eu que operei, eu conheço, eu sei como que era o nariz e eu olho para ele e parece que ele sempre foi daquele jeito. E essa é a intenção do procedimento hoje. Então assim, os homens ainda têm um pouco de preconceito de procurar, de mostrar que tem incômodo com a estética. A maioria que me procura quer justificar com a parte funcional. Não, eu tô procurando, eu tenho um desvio certo, eu quero melhorar a obstrução. Fala, ok, vamos tá tudo lá. bem, tá tudo bem. Mas assim, ainda é muito de preconceito, sabe? E as pessoas têm esse medo de ficar com o nariz artificial, de ficar com o nariz que eles consideram o nariz Michael Jackson, que é aquele nariz com características artificiais, né? E, gente, até isso, o perfil feminino, ele é completamente diferente do perfil feminino. Os cálculos que a gente faz são totalmente diferentes.
O ângulo do nariz com a boca da mulher, ele é mais rodado, é ali em torno de 100 a 110. Né? O ângulo masculino é um ângulo reto, você não pode ter narizinho empinadinho. Então até isso é levado em conta. Mas ainda tem bastante preconceito masculino. E o seu marido que falou assim, meu amor, me opere? Não. Na verdade, o Dani, ele sempre teve aquele nariz bem italiano, né, de descendência italiana. Ele já tinha operado desvio de septo há 19 anos atrás. A cirurgia não tinha tido sucesso. Então, tirou muito a parte da frente do septo, a ponta do nariz dele caiu. E eu sempre falava pra ele, amor, vamos operar. E o homem vai enrolando, né? Os pacientes falavam pra mim. Ele até falava que não tem nada a ver. Que opera seu marido. Falava, por que você não opera seu esposo? Chegava em casa e falava, Daniel, o pessoal tá perguntando por que não opera. E aí a gente foi colocando isso na cabeça, até que eu falei, marquei, tá? Janeiro a gente vai fazer o procedimento cirúrgico, vai ser a primeira cirurgia de janeiro agora de 2022. E aí a gente foi super tranquilo. A cirurgia dele teve que ser com costela, porque ele já tinha operado o nariz antes, né? Já tinha feito correção do desvio de septo. Mas foi super, super, super tranquila a evolução. E tá lá, lindo e maravilhoso. Como toda boa esposa. Tá vendo, meu amor? Eu tinha razão. Exatamente. Sempre, né, gente? E me fala um pouco dessa questão da costela, assim, eu nunca vi uma cirurgia de nariz, assim, eu não tenho ideia, então as minhas perguntas aqui vão ser perguntas leigas mesmo. Isso é importante. Como que é uma cirurgia, como que é essa questão de tirar um pedaço da costela, por que a gente tira o pedaço da costela? A cirurgia com costela, ela e assim, é algo novo para estética. Ela já era feita há muito tempo para correções grandes, eu né, vim do da lado ortopedia, para a própria ortopedia e tudo. Então, o que aconteceu? A costela, ela apareceu como uma vantagem para determinadas situações, são indicações precisas. Quando que a gente pensa em utilizar a costela? Pacientes que já fizeram correção de desvio de septo, porque hoje eu uso a técnica chamada rinoplastia estruturada. Eu pego os enxertos para remontar toda a estrutura do nariz. Então, o paciente que já fez a correção do desvio já não tem mais o septo para eu usar para montar o nariz dele. O septo que é essa divisão, o meiozinho aqui do nariz. Isso. Então, nesses casos, por exemplo, costela é o que a gente usa. Quando o paciente ele já fez rinoplastia prévia, que já utilizou também cartilagens, então uma chance grande da gente precisar de uma cartilagem externa. E aí apareceu como uma inovação. Antigamente, o pessoal tinha uma limitação muito grande para trabalhar os narizes, que a gente chama de narizes étnicos, né? Que é os conhecidos narizes negroides, que é aquele nariz sem estruturação, muito largo, com cartilagens frágeis. Então, a costela ela apareceu como uma grande inovação nesse sentido. A gente consegue entregar resultados naturais para esses pacientes com a utilização da costela, estruturando bem o nariz, deixando o nariz sustentado. Pacientes que têm pele muito grossa, porque assim, eu falo que é como se eu botasse uma cadeirinha de plástico e a gente colocasse um gordinho para sentar na cadeirinha de plástico. O que acontece a longo prazo? Vai desmoronar. E a costela, ela é muito firme. Então, são indicações precisas. Isso é uma coisa que eu boto muito na cabeça do paciente. Não é todo mundo que precisa, não é todo mundo que tem necessidade de retirar. E aí, na verdade, é a minoria, né? E aí, corta aonde? Isso, a gente faz um corte de mais ou menos 1,5 cm a 2 centímetros, próximo da linha inframamária, que é um corte bem pequenininho. Pra mulher, daí, embaixo tem do a peito, dobrinha, aqui. nem aparece. Na linha do biquíni, nem dá pra ver. Mas fica uma linhazinha branquinha depois, fica imperceptível. Aí de lá a gente tira só a cartilagem. E é um pedacinho. Mais ou menos uns 3 centímetros. É um pedacinho maiorzinho. Mas é só cartilagem, não muda nada esteticamente nem estruturalmente aqui no tórax. Mas na verdade, não tirar a costela, tirar a cartilagem não, só a da parte costela. cartilagem. Aí pega aquele pedacinho, molda, tipo, é artesanal, assim. Totalmente artesanal. A rinoplastia é totalmente artesanal. É um trabalho manual. Eu pego aquilo ali, eu põe na mesa, vou montando tudo o que eu quero, os enxertos laterais, o poste. É um trabalho manual. E tem um molde? Como que é, assim? Na verdade, pra ponta, a gente foi criando. Na verdade, foi adaptando e criando, basicamente, com o que a gente faz, alguns moldes que a gente pega, monta primeiro a estrutura com um moldezinho, que é como um silicone, aí bota, vê se ficou legal, gostei assim, aí a gente vem moldar na cartilagem da costela, ou na cartilagem do septo. E aí, corta aqui, assim, no corte embaixo. É aqui, ó, nessa região que a gente chama de columela. A gente faz hoje rinoplastia aberta, então o corte aqui, a cicatriz ela fica imperceptível, em torno de 6 a 9 meses. E o corte daqui é quando eu preciso mexer em asa do nariz, quando tem uma base mais larga, né, que eu preciso reduzir. Mas não é o padrão. Normalmente, corte é região de columela.
Entendi. E assim, por exemplo, eu falo assim, eu quero operar meu nariz. Aí eu vou numa consulta e o que acontece, assim? Como que é uma programação cirúrgica, assim? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu quero operar meu nariz, tipo, semana que vem. Não é assim, né? Não é assim. Primeiro que, graças a Deus, a gente hoje tem uma agenda bem disputada, então a minha programação cirúrgica tá para março do ano que vem. Esse ano a gente não tem mais vaga. Então, quando o paciente ele me procura, ele vem, ele entra lá na lista de espera. Quando chega o momento de chamada, a gente passa o paciente, já pede os exames pré-operatórios e o paciente ele já faz a programação dele mais para frente. Até lá ele vai fazer os exames, vai se preparar. Tem paciente que precisa fazer uso de Roacutan, por exemplo, tratar a pele. Por causa da pele grossinha. A pele mais grossa. Então tem toda uma programação. Aí, estando tudo certinho, na semana da cirurgia ele volta de novo comigo. Aí é o encantamento, o preparo de tudo, do momento, que eu falo, tem que ser um momento especial. Aquela coisa que você fala, graças a Deus, chegou. Porque vai mudar a vida, né? Muda. E muda, por exemplo, você atendeu uma mulher que veio para operar o nariz e aí ela vai fazer a cirurgia. No retorno ela já tá diferente? Muda. Você vê isso, surreal. Assim? É surreal. Eu imagino que seja. Autocuidado. E é muito engraçado isso, porque assim, quando o paciente opera, ele não pode voltar às atividades físicas até um mês de procedimento. A pessoa passou a vida inteira sem fazer atividade física. Mas ela volta nos retornos ansiosa para saber quando que ela pode voltar a fazer. Porque você começa a querer se cuidar mais. Então, você vê a mulher maquiada, cabelo arrumado, e homem também, tá, gente? Barbinha feita. Quando eu tenho as documentações do meu antes e depois, é surreal o que a gente vê de evolução do autocuidado da pessoa, do quanto a pessoa tá mais bonita como um todo. E o que é muito interessante, que assim, é testemunho, assim, unanimidade. A autoconfiança. Então, em relacionamento homem-mulher, em trabalho. Eu já tive paciente, Lelê, de me falar assim, doutora, eu sou casada há 17 anos e até hoje eu não deixo meu marido me olhar de perfil. Tem noção do quanto isso pode afetar a pessoa? Totalmente. Né? A pessoa se cuidar o tempo inteiro para... Exatamente. Então, assim, muda. A pessoa se sente autoconfiante. Isso é muito gostoso de ver. Em todos os aspectos da vida. Tipo, até o olhar quando você tira a foto do depois, Muda, né? muda. Parece que a pessoa, ela tá... Eu tenho foto de antes e depois, que a paciente do antes tá aquela coisa assim, né? Mais introspectiva. E a foto do depois, a pessoa tá assim, tipo, pode tirar. É muito gostoso de ver. Muda a vida. E, na verdade, é a melhor parte do trabalho, né? Porque você fala, cara, eu fiz a diferença na vida dessa pessoa, né? É a melhor parte. Assim, é incrível. Principalmente quando é um incômodo assim, que o paciente tem gente que, por exemplo, para no sinal e você se esconde. A pessoa nem tá olhando pra você, mas você se esconde, porque tá no sinal vermelho e ela acha que a pessoa tá olhando pro perfil do nariz dela. Gente, que loucura isso. Eu já tive relato de paciente que eu operei, que falou, doutora, eu parei no sinal e eu me escondi. Daqui a pouco eu me lembrei que agora eu posso ficar de perfil. Quer dizer, ela, na verdade, pra você ver como isso é uma coisa muito, assim, da mente mesmo, porque ela sempre pode. Tipo, e só incomodar. E geralmente o nariz ele incomoda muito mais a pessoa. Sem dúvida nenhuma. Ninguém tá nem olhando. Ninguém tá nem vendo. Ninguém tá nem olhando. É que tem nariz que a gente vê mesmo. Sim. Tem nariz que chama atenção. Mas não é aquela coisa também que você vai olhar e olha. Não. A não ser que, óbvio, você trabalhe com isso. Ou quando você opera. Quando você opera, você muda olha a sua todo visão. mundo. Você olha todo mundo. Você quer ver o nariz de todo mundo pra ver se o nariz é bonito. Você começa a ter uma visão diferente. Mas eu falo isso para os pacientes. O nariz é uma coisa que incomoda muito mais a gente do que o outro. Depois que você faz, ninguém vai nem lembrar o nariz que você tinha no rosto. É surreal. E os seus bebês têm narizes lindos, Por né? Eu falo que, assim, isso é uma coisa que todos os pacientes chegam. Meus filhos são lindos mesmo, são muito São mesmo, gente. Mas eles são maravilhosos. E todo mundo chega e fala, nossa, seu nariz do seu filho é lindo. Eu falo, calma, gente. Porque, assim, o nariz é uma coisa muito genética. E ele vai mudando com o tempo. Isso. Fale sobre isso. Você vai ter uma percepção, porque assim, quando tem aquele estirão de crescimento lá nas meninas em torno dos 12, 13 anos, dos meninos em torno dos 14, 15, que ele cresce, o nariz ele também cresce. E aí que aparecem alguns incômodos, tipo a giba, que é aquela corcundinha do nariz. A criança, ela não nasce com giba. A giba, ela vai aparecer com crescimento facial. Então,
Isso é muito comum. Todo mundo fala, nossa, que é lindo, muito lindo. Eu falo, gente, calma. Não tem problema. Se na frente estiver incômodo, a gente faz. Né? Aí... Mas pela genética existe uma possibilidade. O Dani, ele tinha giba, tinha um nariz mais italiano. O meu nariz não é um nariz original de fábrica. O meu nariz é um nariz de plástico, só que era o contrário. O meu nariz foi uma rinoplastia de aumento. Isso, eu ia te perguntar justamente isso. A rinoplastia de aumento. Porque às vezes existe nariz pequeno demais. Porque o comum é um nariz que tá ali muito grande e vai diminuir. E para aumentar? E as pessoas acham isso. Ai, não precisa. A coisa mais comum que acontece é a família toda ser contra o procedimento. Isso. Fala, mas você não precisa fazer. O pessoal acha que só quem precisa fazer rinoplastia... É quem tem nariz enorme. É esse nariz grande. E não é. Então, a gente consegue fazer narizes de aumento. Um nariz muito pequenininho, que está desproporcional ao rosto, a gente consegue aumentar dorso. Aquela ponta que é muito caída, a gente consegue melhorar a rotação. Então, hoje, a gente consegue fazer esse tipo de nariz também, que antigamente não se fazia, né? A pessoa que procurava rinoplastia era o paciente de nariz grande. O meu nariz foi um nariz de rinoplastia de aumento. Então, teve que aumentar dorso, teve que dar sustentação de ponta. Eu não conseguia colocar óculos. Isso é uma queixa super comum, porque você coloca o óculos e ele sustenta na bochecha, você não tem dorso nasal. É o nariz oriental, por exemplo. O nariz do oriental, ele não tem dorso, aquele dorso bem mais baixinho, achatadinho, mais achatadinho. Né? E tem como a gente fazer pra melhorar. A gente nunca pensa nisso, a não ser que aquilo esteja na gente, exatamente, né? Incomodando. E é isso que eu falo. Às vezes é tão triste de ver. Eu fico triste pelo paciente. Ele chegar no meu consultório e fala, doutora, ninguém me apoia, eu tô aqui sozinha. E é uma coisa que me afeta demais. Mas todas as pessoas falam, pra que você vai mexer no que tá quieto? Tá incomodando a pessoa, gente. Exatamente. Pra que mexer no que tá quieto? Porque aquilo impacta em tudo. Porque tá quieto pra você, não é o seu rosto, não é você que tem que ficar escondendo o rosto do perfil do motorista do lado, que tá olhando no semáforo. Exatamente. Isso daí é uma coisa que eu penso que a beleza, por mais subjetiva que ela seja, você se sentir belo, você repercute em todas as áreas da sua vida. O olhar é outro. Eu já tive vários pacientes que foram promovidos. E assim, não é que foi promovida ao acaso. É o quanto a pessoa consegue e se mostrar mais confiante. Isso, exatamente. Sabe? Porque a promoção já estava ali dentro, né? Sim. Ninguém é promovido por causa do nariz. Mas o nariz te possibilita mostrar quem você é, porque você ganha confiança. Então, você põe as cartas na mesa. Fala, isso é gostoso. Isso é uma coisa que me emociona bastante. Assim, são muitas histórias. Teve uma paciente minha que eu operei, ela tinha 60 anos. 60 anos. Uma vida detestando o nariz. Uma vida detestando o nariz. Ela falava pra mim, doutora, eu não tiro foto nem de família, eu não gosto de tirar foto nem com a família. Isso é um problema. É um problema. Ela fez 60 anos, ela ganhou de presente de aniversário a cirurgia. E era incrível como ela chegava pra mim totalmente diferente. Outra pessoa, outra mulher, outra confiança depois de 60 anos da vida dela. Viveu depois de 60 anos. Viveu. E foi na época da pandemia que eu operei ela, uma época que todo mundo ainda estava usando máscara, e ela falava assim, só podia tirar no restaurante, né? Ela falava, antigamente eu ia pro restaurante, eu ficava de máscara, eu só tirava ali pra comer. Agora eu chego no restaurante, eu quero tirar logo minha máscara. As pessoas me verem, ver o meu nariz. É muito gostoso, muito, muito gostoso de ver as histórias e a evolução dos pacientes. Vou comer no restaurante todos os dias. Só pode mostrar seu perfil. E me conte uma história engraçada, assim, nessa questão de história de nariz, enfim, que já aconteceu, assim, que você acha surreal. Na verdade, assim, de história engraçada, o que eu acho muito incrível desde o meu trabalho é principalmente com a repercussão de rede social, sabe? Porque, assim, tomou uma proporção que eu realmente não esperava. Então, assim, às vezes eu tô na rua e as pessoas me conhecem. A pessoa fala, doutora Érica, você é doutora Érica, doutora dos narizes, não é? E uma vez eu fui comprar árvore de Natal lá pra casa. E aí eu encontrei a moça falou, senhora é doutora Érica, né? Aí ela, seus filhos são lindos, são mais bonitos pessoalmente do que na rede social. Aí ela falou pra mim assim, você não tem medo de ser sequestrada? Eu falei, como assim? Ela falou, porque eu tô na tua lista de espera, eu ainda não consegui passar com você, eu podia te sequestrar agora pra você me atender. Então, assim, da repercussão, são várias histórias inusitadas que tem do que eu vivo hoje. De paciente, tem uma história bem engraçada. Teve uma seguidora minha, nem era paciente até então, que ela disse que ela encontrou uma menina na fila do restaurante do shopping. E olhou pra menina e falou, não é possível que Deus tenha sido tão generoso com essa pessoa, gente. Oh, meu Deus, mas Deus é bom, talvez o nariz dela nasceu desse jeito.
E aí, um dia, essa menina, ela postou, me marcou, e eu repostei a foto dela. E essa seguidora botou, eu sabia! Eu sabia! Eu sabia que não era só Deus que tinha um toquezinho a mais. Ela foi figuraça. É muito engraçado. Mas, assim, são muitas histórias. Eu gosto de sentar pra contar, porque é de tudo. Teve uma outra moça, que assim, elas sonham tanto com isso, Lelê. Sonham, né? Que eu operei. E a família fez a festa de boas-vindas do nariz novo. Com tudo, gente. Com bolo de aniversário, com comemoração. A família ficou esperando ela voltar do consultório com o nariz pra fazer a comemoração com a festa. Quantos anos ela tinha? Ai, era uns 35, mais ou menos, era 30 e poucos. Não era nem tão velha. É a idade normalmente que me procura mais, tá? Hoje, tem os extremos, eu opero paciente de 14, 15 anos, que eu falo que pra isso, às vezes, me perguntam. Qual a idade limite, né? assim, pra entender que aquele nariz não tá bom, que ele não vai se modificar mais e que a pessoa pode fazer uma cirurgia? Isso varia de menina pra menino. Em meninas, normalmente em torno dos 15 anos. Só que quando eu falo 15, eu já operei paciente de 14 e já teve pacientes de 15 que eu desindiquei a cirurgia. Tá. Porque além da formação, né, da estrutura corporal, que com 14, 15 anos a menina já tem mesmo. Tem a face, Já menstruou, né? já menstruou, exatamente. Já menstruou, pronto. Teoricamente, a mulher ela já tem um crescimento ali formado. Isso. Mas já teve paciente de eu desindicar, porque a gente vê que não tem um perfil psicológico preparado para aquilo ali. E às vezes é a mãe ou o pai que se incomoda. Geralmente a mãe, né? Que se incomoda. Falam quem tem que se incomodar é a menina. E ela tem que estar preparada até para encarar o pós-operatório. Porque é uma cirurgia, Lelê. Não é ir no shopping comprar uma roupa. Né? Então, para as meninas em torno disso. E idade limite máxima não tem. Desde que não tenha contraindicação, 80 clínica. anos. Sim. Tem uma paciente que eu vou operar em fevereiro. Não é nariz. Eu não tô mais hoje fazendo, eu tava conversando até isso antes com você, eu não faço mais as cirurgias, as outras que eu fazia isoladamente. Como a minha agenda ficou muito cheia, eu acabei tendo que fazer algumas escolhas, e uma das minhas escolhas foi só fazer cirurgias associadas. Quando o paciente quer fazer blefaroto, eu faço... a pálpebra e a orelha. A orelha e o olho, eu faço junto com o nariz. Mas essa paciente, ela me procurou antes. Eu já tinha operado a filha dela tinha 57 anos, eu operei, ela já era uma cirurgia secundária, ela já tinha operado antes com outro colega, quando as técnicas eram antigas. E aí a mãe dela, 84 anos, me procurou. E ela tá agendada pra fazer a cirurgia dela no ano que vem da pálpebra. Não tem nenhuma contraindicação clínica, quer melhorar a estética. E qual que é o problema disso? Pelo contrário, eu acho admirável. E não tem nenhum problema de saúde que contraindique. Então, idade máxima não tem. Mas o padrão, normalmente, que me procura é aquela mulher que já tem, né, uma independência financeira, que já tem a família e que sempre incomodou com o nariz. Não é uma coisa que começou agora. Que agora ela tem a autonomia para decidir se ela quer operar ou não. Né? Autonomia, tanto psicológica como financeira. Exatamente. É normalmente o padrão. E me fala uma coisa, é mito ou é verdade isso de que o nariz cresce pra sempre, a orelha cresce pra sempre? Tem gente que te pergunta isso. Tem, né? todo mundo. É mito. É mito. É mito. O que acontece... Não vai Mas o que acontece? À medida que a gente vai envelhecendo, as cartilagens elas vão ficando mais fracas. Então, a ponta do nariz ela vai cedendo. E essa queda da ponta dá aquela impressão de alongamento do nariz. Então, dá a impressão de que o nariz cresceu. E isso é pra todo mundo. A idade chega pra todo mundo, gente. Peito cai, tudo cai. O nariz tudo não é diferente. Então, esse alongamento que dá é por conta de enfraquecimento das cartilagens. Tanto que hoje a técnica que a gente usa, que é essa rinoplastia estruturada, a gente pensa exatamente a longo prazo. As cartilagens, elas são fixadas para durar e, não digo eternamente, que a gente não tem como garantir, mas a longo prazo. Quer dizer que quem opera o nariz nunca vai cair? Não, a intenção é que nunca cai. A intenção é essa, é pra ponta ficar sustentada a longo prazo. Entendi. Gente, que maravilhoso isso, né? Legal, né? E alguém que tá com a pontinha só caída por um envelhecimento não teria indicação de cirurgia? Se ela quiser, tem. 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 Com certeza. Maravilhoso isso, não é? Se ela estiver se incomodando, tem sim. Ai, que legal isso. E me fala uma coisa, por exemplo, na questão dos seus filhos, que são lindos, assim, você vai operar o nariz deles, se eles quiserem e precisarem? Sim, se eles quiserem e precisarem, a gente opera. Sem sombra de dúvidas. E isso é muito engraçado, porque assim, a minha família, ela vive a rinoplastia. Eu opero com o Daniel, né? Você opera com seu marido, né? E quem da sua família que já operou fala assim, ai,
recupero meu nariz. Sei lá, seu pai, você tem irmãos? Tenho. Seus Meus irmãos irmãos até agora nada. não se manifestaram. Apesar de precisar. Atenção, irmãos. Vocês precisam. Porque para irmão a gente pode falar, ó. Seu nariz tá Eu bom, falo, não. mas eu falo pra eles. Tem o meu irmão que é médico também, ele essa semana me mandou uma foto. Falei, tá bonita a foto, mas O seu o nariz nariz poderia estar dando uma melhorada. Então, assim, se precisar e, óbvio, se Se o incomodar, paciente quiser, né? eu operaria. Mas como eu tava te falando, a gente vive muito essa rinoplastia lá em casa, né? E os meninos, eles já entendem. O meu filho mais velho, ele fala... tem quantos anos? Vai fazer 4 amanhã. E ele fala, quando crescer eu vou fazer nariz de princesa. E sabe o que é mais engraçado, Lelê? Ele olha, a gente sempre tá lendo pra ele adora história em quadrinho. E ele pega a história em quadrinho e fala assim, manhã, olha o tamanho do nariz daquele moço ali, manhã. Ele tem que ir no seu consultório. Então, eles têm uma percepção, porque a gente vivencia isso o tempo inteiro em casa. Eu discuto com o Daniel, às vezes eles veem, às vezes eu mostro antes e depois pro Dani, ele quer ver, deixa eu ver, manhã. Esses dias ele falou, nossa, o narizinho parece uma paçoca. Eu falei, paçoca, filho? Tipo assim, que ele queria na cabeça dele. Mas eles vivenciam muito isso. Mas eu acho que assim, eu nunca vou indicar. Não vai ser uma coisa que eu vou chegar pra ele e falar, filho, ó, você precisa fazer. É independente. Isso é uma coisa que ele tem que se incomodar, sabe? Principalmente com adolescente. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque mexe muito com a autoestima do adolescente. Muito, 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 muito. Por isso que às vezes a gente não espera. Tem menina de 14, 15 anos que tá naquela fase de autoaceitação, de autoafirmação e que o nariz barra, né, esse crescimento dela. Então, é por isso que às vezes a gente não espera. E barra mesmo, né? Porque assim, não só com o nariz, com tudo, com mama, com coisas que assim, podem representar ali uma feminilidade a hora que a personalidade está sendo formada, né? Sim, com E certeza. às vezes a menina veio com um nariz que ela não considera bom e que obviamente tem indicação, né? E às vezes tem o bullying também, né, Lelê? Tem o bullying, isso tem. Você tem paciente que Tem. depois do bullying, que veio pelo bullying? Tem. Isso é muito triste, né? Tem bastante. E são comentários, assim, que você acha que são comentários inocentes, mas você não tem noção do quanto isso repercute na vida da pessoa. E repercute, sabe, na vida lá na frente. Porque assim, uma coisa é diferente eu falar assim, nossa, Érica, você é feia. Gente, a gente claramente vê que você é linda. Então, assim, você não vai pegar isso pra você. Agora, por exemplo, se o seu nariz falasse assim, nossa... Teu nariz é feio. Entendeu? Seu nariz é feio. Tipo, Sim. aquilo vai doer porque é verdade, né? E eles assim, botam pelo menos apelido, né? Ai, o narizinho de bruxa. Ai, o narizinho de batata. E isso, gente, as pessoas carregam pra vida. Vida. E isso, às vezes, são comentários até de verdade, da família, de pai, de mãe. De mãe, né? sabe? Que fala assim, nossa, mas com esse nariz, minha filha, vamos passar uma maquiagem pra disfarçar. Lelê, né? tem mãe que fala, filha, você é super bonita, mas seu nariz Mas é feio. seu nariz, né? Isso afeta muito a pessoa. E às vezes seria uma pessoa que, se a mãe não fizesse esse comentário, Ele se jamais incomodaria, sim, com né? certeza. Sem dúvida nenhuma. A gente Passaria tem que tomar batido. muito cuidado com os comentários que a gente faz. Porque eu vejo repercutir, assim, na vida como um todo da pessoa. Isso eu vejo também no consultório. Às vezes a pessoa relata assim, por exemplo, fala assim, porque a minha mãe sempre falou que eu tinha que emagrecer. Daí eu pergunto, mas você tinha? Assim, eu era uma criança normal. Às vezes mostra até uma foto e eu fico pensando, falo, nossa, realmente talvez não tivesse, né? Sim, sim. E a mãe às vezes faz aquilo no sentido de querer melhorar. Mas faz de um jeito negativo, gente, né? é óbvio, a mãe sempre vai querer o melhor pro filho. Mas é por isso que eu falo, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente comenta, porque assim, a gente não sabe como que a pessoa vai aceitar aquilo ali, né? Isso. E vindo da pessoa que ela mais confia, ama no mundo. a mãe, né? Você fala, não, se ela tá falando é porque o negócio tá ruim. Porque tá ruim, vamos lá. E daí a mãe leva a filha no seu consultório. Leva. E aí opera, aí a coisa vai. Muda. Mas tem que ter maturidade. Já teve mãe de levar a filha no consultório e eu falar, não é o momento. Ainda tá cedo, Ainda né? tá cedo, ela não tá pronta para o que vai vir pela frente. E o que é estar pronto? Na verdade, assim, primeiro, é uma mudança, né? Ela vai mudar. Apesar da gente falar que se encaixa no rosto, ela vai virar uma pessoa diferente. Então, você se olhar no espelho e se enxergar com a nova versão exige maturidade. E o pós-operatório, como qualquer outra cirurgia, ela exige cuidados. Eu falo que a cirurgia ela não termina no intraoperatório, pelo contrário. O cuidado que você vai ter no pós
vai definir o nosso resultado final. Totalmente. Então, se ela não tem a maturidade de ter o cuidado, de fazer a higiene adequada, de cuidar do nariz no período crítico, estraga todo o procedimento, estraga tudo que tá vindo pela frente, né? Então, tem que ter as duas coisas. É a maturidade de aceitação e a maturidade de cuidado, né? E deixa eu te perguntar outra coisa. Coloca aquelas... sou leiga, tá? Gás, algodão, tampão, alguma coisa por dentro, porque assim... O que eu me lembro de cirurgias da faculdade, há muito tempo, não falarei quanto tempo, cirurgias de otorrino convencionais, não eram plásticas de nariz. Colocava-se tampões por dentro. Isso, né? e é o medo de muita gente, tá? É Isso. uma pergunta muito importante, muito interessante você fazer, porque é o medo de muita gente. O que aconteceu ao longo do tempo? As técnicas avançaram e apareceu a videoendoscopia, né? Então, a gente consegue fazer tudo por vídeo. Então, se tem um ponto de sangramento, a gente consegue cauterizar, a gente consegue fazer toda essa cirurgia, esse procedimento por vídeo. Que antigamente, como não existia, para evitar o sangramento, era colocado tampão nasal. A única coisa que o paciente ele tem dentro do nariz é uma plaquinha de silicone bem fininha, que fica no septo, que é o splint, só para evitar que junte sangue ali no meio. Entendi. Mas você vai estar respirando, você não vai estar com o nariz todo fechado. Mas essa plaquinha vai ficar para sempre, não? Não, ela tira no primeiro retorno de pós-operatório. E é bem tranquilo para retirar. Ela não vai ficar com o nariz completamente fechado, o que era o medo de todo mundo. O desespero, né? Porque assim, eu via, né, no ambulatório, eu falava, nossa, deve ser difícil, porque... Sim, e era mesmo. Puxa, bem aquilo dá muito desconforto. Os pacientes depois ficavam ótimos, óbvio, porque corrigia o desvio ali, eles respiravam melhor. Mas aquele pós-operatório imediato era meio traumatizante. O meu marido, quando ele fez o desvio de septo, ele ficou uma semana com tampão. Ele fala, traumatizante. É isso. Traumatizante, porque você fica sem respirar, a retirada era super desconfortável. Mas graças a Deus, gente, as técnicas avançam e a gente não usa mais hoje. E essa questão que você fala que é guiado, né, por vídeo, é uma fibra câmera, ótica bem fininha que coloca e aí você vai... Exatamente. Aí a gente tem acesso a toda a parte interna. E isso avançou, que hoje até cirurgias de hipófise, cirurgia da cabeça, você consegue fazer por via acesso nasal. Ai, que legal. E assim, como é tudo muito pequenininho e muito delicadinho, conforme vai sangrando, você já vai cauterizando e vai ficando tudo lindo ali, tudo bonitinho, tudo sequinho, tudo sangue. Né? Porque também tinha a questão, não põe o tampão, vai encher de sangue, não vai respirar do mesmo jeito, né? Então, não, é tudo cauterizadinho. Então, o paciente pós-operatório hoje é bem tranquilo, bem tranquilo. A gente faz um preparo, que era outra coisa que os pacientes me perguntavam com frequência grande. Se vocês forem olhar no Google pós-operatório de rinoplastia, você vai ver que assim... O pessoal ficava parecendo que passou um trator por cima, né? Isso, parecia que, tipo, caiu de cara de 2 metros de altura, assim, né? Exatamente. E não, hoje a gente faz... As técnicas, além de terem avançado, a gente faz um preparo com medicações que o paciente usa antes e depois da cirurgia. A maioria dos pacientes não fica nem roxo no pós-operatório. Então, e aí sai da cirurgia só com a plaquinha aqui, né? Um gessinho, os curativos. E lá dentro... essa plaquinha fininha que é o splint nasal. Entendi. Mas sai plena, filho. Você pode tranquilamente sair. Tem paciente que sai com curativo, que não liga mesmo. E já dá pra ter uma ideia muito boa do resultado, porque aquele filme que você faz depois, o nariz nem chegou a inchar ainda, sim, né? É edema muito discreto ainda. Final da cirurgia já tem uma edeminha, já tem um pouquinho de inchaço. Eu falo que ainda fica, teoricamente, fica melhor do que o que tá ali, se tudo correr bem durante o processo de cicatrização. Mas no primeiro retorno, eu brinco que não é o pozinho do Pirilim Pim Pim, né? Aquela coisa que eu joguei e fala, nossa, tá pleno e maravilhoso. Mas o paciente ele já consegue ver um contorno do nariz. É mágico. É mágico o dia da retirada do curativo. É sensacional. Se eu pudesse, eu gravava todo mundo pra eles terem. Porque assim, sabe? Na hora que eu vou mostrar a foto do paciente... O olho, assim... Não é possível, sou eu ali, sabe? É muito gostoso. Eu acho que às vezes o paciente, ele tem que pensar, agora sou eu, né? Muito. Tipo, aquela pessoa, porque quando o paciente, ele entra, que também faz parte do meu encantamento, né? Quando ele entra no meu consultório para tirar o curativo, eu deixo lá a fotinha do antes, para ele se lembrar como que era, e a gente volta lá pra trilha sonora, para as músicas que ele escutava, que ele estava escutando para cirurgia. E o paciente, ele olha e fala, aquela pessoa não sou eu. Agora sou eu. Isso é de um peso, assim... Isso é muito forte. Absurdo, né? É muito forte. E quanto tempo demora pro nariz ficar zerado, assim? Tipo, agora tá assim e... 1 ano. 1 ano? 1 ano. E até lá eu brinco que é um jogo de amor e ódio. Por isso que tem que ter maturidade para aceitar. Porque vai ter dia que seu nariz tá lindo e maravilhoso, que você vai olhar e vai querer tirar todas as fotos.
E vai ter dia que você vai olhar e vai dizer, Jesus, Deu errado. deu errado. Vai estar inchado, a ponta vai estar mais globosa, mais arredondada. Tem dia que dá uma sensação de que parece que ele está mais torto, porque incha mais de um lado do que do outro. Evolução final é 1 ano. Aí depois de 1 ano, Estabiliza. Pronto, Daí estabiliza. aquilo que ficou depois de 1 Aí ano é o o que teu vai nariz. ser. É o teu nariz. E tem gente que opera e se arrepende? Tem. Tem. Graças a Deus, eu nunca tive. Mas Até porque existem vai casos. muito da indicação, né? Sim. Você indica pra quem realmente tá certo daquilo, né? Por isso que eu te falo, que tem que ter o preparo psicológico. Eu, graças a Deus, nunca tive esse problema, mas eu já vi relatos de colega. Eu já vi relatos de colega tão absurdos da paciente olhar e falar assim, esse nariz tá perfeito demais. Esse nariz não me representa. Ele tá perfeito demais. Imagina. Tipo assim, tirou a minha personalidade, ele tá muito perfeito. Então, tem que ter um trabalho de cabeça, um trabalho psicológico muito importante antes de fazer a cirurgia. Aí, você vai fazer o quê? Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Você vai reoperar pra, vamos dizer assim, deixar ele imperfeito. O que é que eu faço? E isso é uma coisa que ajuda muito na conversa, no entendimento do paciente, do que vai vir pela frente. A gente tenta fazer a simulação cirúrgica. Ai, que legal. Então, eu faço na consulta na pré-cirurgia, né, dessa semana da cirurgia, a gente faz uma simulação em 3D para conversar a mesma língua que o paciente. Pra ele saber o que vai esperar ele Isso, depois, né? Exatamente. Então, ó, doutora, isso é de gosto pessoal, Lelê. Aí eu gosto de um dorso mais reto, eu queria que o meu nariz fosse um pouco mais curvado. Então, isso a gente consegue trabalhar. É isso que eu ia te perguntar, porque assim, tem o molde clássico ali, as contas, né, que você vai fazer, mas tem uma licença poética que o paciente, ele pode interferir naquilo, né? Sim, isso é de gosto pessoal. Tá, e assim, e até onde que vai o gosto pessoal e a técnica, porque assim, senão ficam aqueles narizinhos... O que é que eu falo para o paciente? O formato do nariz vai ser o que a anatomia do rosto permitir. Algumas características particulares, como isso, da curvatura do dorso. Aí eu gosto do dorso bem reto. Aí eu queria que ele fosse um pouco mais curvado. Doutor, eu queria que a minha ponta fosse mais empinada ou menos empinada. Isso eu consigo juntar ali com o conceito de beleza do paciente e a gente trabalhar. Mas o formato geral, eu queria que meu nariz fosse pequenininho, eu queria que meu nariz fosse longo. Isso é a anatomia do rosto. Tá, porque daí vão ser as linhas, as proporções, para que ele não destoe, né? Exatamente. E qual é o nariz bonito para você, assim? É mais a ponta mais feminina, no caso, que a maioria dos seus pacientes. Se o paciente chega para você e fala assim, doutora Érica, pode fazer o que... Amo. Isso daí que eu ia te falar, é o melhor de todos os mundos, né? Fala, faça o que a senhora achar melhor. Isso dá uma segurança pra gente no procedimento. E eu falo isso pro paciente, que ele tem que estar bem seguro de quem ele tá entregando o nariz. Porque a partir do momento que você tá seguro, você passa a segurança pra equipe. Então você fala, nossa, vai ficar bom. Quando você vê que aquele paciente tá temeroso, que tá inseguro, você fica assim, nossa, será que ele vai gostar? Será que se fizer assim ele vai gostar? Então quando o paciente chega pra mim e fala, doutora, tá nas tuas mãos. É maravilhoso, né? Mas a gente tem que tentar entender um pouco da personalidade do paciente. O meu gosto pessoal, ele não pode se sobressair em relação à personalidade dele. É óbvio que pra mim, por exemplo, eu sou mais delicadinha, então eu gosto de um perfil de nariz mais delicado, mas às vezes não representa aquele paciente, né? Então isso tem que ser uma coisa bem conversada. Às vezes é uma paciente até no jeito dela se portar mais, vamos dizer assim, mais intensa ali. Eu operei a minha amiga e ela falava pra mim assim, ó, amiga, eu não quero narizinho boneca. Eu não sou bonequinha, eu não sou princesinha. Então, você precisa ter essa conversa pra sentir com o paciente também. Porque o meu gosto, ele não tem que se sobressair sobre a personalidade dele, né? E, assim, eu vi que você analisa narizes famosos, né? E um nariz bonito de famoso, assim, que não foi feito cirurgia, óbvio, de famoso ou de famosa, que você olha e fala, esse nariz realmente, o conjunto da obra aí... Tem... Ai, meu Deus, como que é o nome dela? Nossa, fugiu o nome, mas tem a Lala Truce lá, né? Ai, sim, o nariz dela é maravilhoso. O nariz dela é bem bonito, apesar de que às vezes eu falo pro paciente, óbvio que se eu for analisar, vai ter algumas coisinhas, né? Tem uma retraçãozinha ou outra, mas o conjunto é muito bonito. O conjunto da obra. O nariz da Sandy eu acho lindo, sou super fã, é super delicadinho, que é um perfil de nariz que eu gosto. Mas é isso, é o conjunto da obra que ajuda também. Os pacientes, eles me trazem com grande frequência referência de famoso. É bem-vinda a referência, Lele, mas assim, ele tem que entender que não vai ficar daquele jeito. Sim. Né? A referência ela é bem-vinda para eu entender esse conceito de beleza. Eu consigo ver e falar, ó,
Ele gosta de um nariz mais delicado, então isso, é basicamente pra saber, do que eu vou fazer. assim, vamos dizer, para onde que o gosto daquele paciente vai. Exatamente. Né? E narizes que deram muito errado, por exemplo, o clássico Michael Jackson, o que deu errado ali, né? Não sei se, mas pela sua avaliação, porque ele era um nariz negroide. Sim. Exatamente. Então, assim, primeiro que as técnicas mudaram bastante, Sim, né? As técnicas da época dele eram técnicas bem diferentes. E segundo, que é justamente isso. A gente não pode querer entregar um nariz que não encaixa no rosto do paciente. Tem limite. A rinoplastia, ela tem limitações, né, gente? Então, ali passou de um momento, chega um momento que deu, já não é para mexer mais no nariz, tá Sim. bom. E às vezes a pessoa tem essa distorção de imagem, sempre acha que tem mais coisa para fazer, e tem um certo limite. Já operei pacientes que já operaram várias vezes, e aí a gente mede para ver se existe. Já desindiquei, já falei, eu acho que deu agora aqui, eu acho que o que o colega fez é isso aí mesmo, eu acho que não tem que fazer mais nada. Mas já teve tem uma paciente que está marcada comigo pro ano que vem, que vai ser a 8ª cirurgia dela. 8ª, ela já operou 7 vezes com outros colegas. E a gente vê que nessa situação específica dá para melhorar. Mas você tem que tomar muito cuidado com esse limite. Porque o limite pode chegar a esses narizes que é o que o paciente não quer. Então, o nariz Michael Jackson é um nariz que ele ficou como referência do que os pacientes não querem. E isso é engraçado demais, porque o que a gente estava falando lá no começo da nossa conversa, nós nos expomos a nossa imagem com a frequência muito grande na rede social. E até isso já me julgaram. Ai, doutora Érica, mas a senhora fala do nariz Michael Jackson, você não pode falar assim, ele é um ídolo, gente, pelo amor de Deus. Ninguém tá questionando. Eu não tô questionando o Michael dele. Jackson, ele é talentoso ao extremo, mas é um tipo de nariz que os pacientes chegam como referência do que não quer. Né? Negar o óbvio, né? Como alguns críticos negam. O óbvio, o nariz dele realmente não se enquadrava no rosto dele. Não é nem questão de julgar se é bonito ou feio, enfim. Sim. Mas não se enquadrou, né? É um nariz artificial. Sim. E eu falo que mesmo o nariz, você fala assim, nossa, que nariz lindo. Não é pro nariz se sobressair no rosto. O nariz, ele tem que encaixar. Então, que eram as cirurgias antigas, né? Nossa, que nariz bonito, mas... Se fosse em outro rosto, ele ficaria top. No seu, ele não ornou. O seu nariz é bonito. Exatamente. Então, isso é uma coisa bem importante. E me fale uma outra coisa que os pacientes têm bastante dúvida, esses outros procedimentos que tentam consertar o nariz, até onde isso é válido? Porque eu sei que tem gente que passa do ponto e se isso depois contraindica uma cirurgia, alguns preenchimentos, quando que isso cabe? Assim, na verdade, a rinomodelação com ácido hialurônico, ela tem indicações bem restritas, são pequenas irregularidades que dá para melhorar, às vezes, com o uso do ácido hialurônico. E lembrando, gente, ácido hialurônico, tá? Porque eu tenho pegado surpresas, assim, desagradáveis de encontrar outros produtos dentro do nariz, que são produtos que podem comprometer mesmo toda a estrutura de cartilagem, né? Que podem comprometer uma cirurgia posterior. Então, a rinomodelação com ácido hialurônico, ela tem indicações bem restritas. O restante, Lele, eu te diria que eu não indico. Entendi. Tipo, o restante, assim, fio de sustentação, PMMA. Isso, PMMA, que a gente vê, assim, coisas grotescas acontecendo. Alectomia, sabe? Gente, a redução é a redução da base, né? Aquele corte que, às vezes, eles fazem com profissionais não médicos para reduzir a base do nariz. Como é isso? Muitas vezes, a gente não pode fazer mais nada, porque o profissional não médico chegou lá, cortou a asa do nariz e parte mole não tem como reconstituir. Então, já teve casos que eu não consegui fazer mais nada depois. O paciente ele vai ficar com aquilo ali assim, fechado. E isso não é só estético, é funcional. Perde a funcionalidade do nariz. Então, tem que tomar muito cuidado. Nariz tem que ser feito com especialista. Você não pode entregar o nariz para qualquer um. É a primeira coisa que chega. Para mim, é muito claro na minha cabeça. É a primeira coisa que chega. Então, assim, de você... todinha, seu nariz chega na frente e depois vai você. Então, assim, você vai entregar o seu abre-alas, vamos dizer assim, não. Porque acha que é mais barato ou que é mais fácil, mas barato sai caro, viu? Porque eu já tive caso de paciente, assim, de resultado catastrófico, de eu não conseguir fazer mais. Nossa, assim, não tem mais o que fazer. Eu tô chocada com essa questão, alectomia. Eu nem sabia que isso existia. Eles cortam para diminuir... Exatamente, só isso. Sem estruturar o nariz. Então o nariz ele fica... Mas dele cai, né? Feio, não fica bonito.
e ele não fica funcional. Tem paciente que eu não consigo introduzir nem o espéculo, que é o aparelho para olhar dentro do nariz, porque não tem buraco no nariz, gente. Só não tá respirando. E aí, tem que Isso ficar não é usando um brincadeira. expansor externo para conseguir... Tem que usar expansor externo, às vezes tem que rodar retalho, e às vezes não tem nada para fazer. E lembrando Então, que é tem no que tomar meio muito da cuidado. sua face. Pois é. Né? Porque uma coisa é você rodar um retalho, que é quando pega o tecido de um lugar e coloca no outro, no abdômen, nas costas, no braço. Outra coisa é no meio da sua face, né? A rinomodelação com ácido hialurônico, feito por um profissional competente, não vai contraindicar a tua rinoplastia. Até porque vai durar um período, curto, né? Ele pode até gerar uma fibrose, que dificulta um pouco mais na hora que a gente abre o nariz, mas ele não vai contraindicar a cirurgia. Esses outros procedimentos, principalmente feito por um profissional não capacitado, contraindica a cirurgia, em muitos casos. E pra sempre, né? E pra sempre. E você fica com o nariz feio pra sempre. Pra sempre. Né? Nesses casos, às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu vou fazer num profissional mais barato. Cara, não faça nada. Não faz. Deixa eu do também jeito acho. que tiver. Eu também acho. Depois... Eu também acho. No momento que você tiver a condição de fazer, você faz. Isso. Mas não faz. Não vai fazer bobeira no nariz. Porque depois, às vezes, não tem jeito. Nunca mais, né? Nunca mais volta. Quando que você operou seu nariz? Faz quanto tempo? Eu operei tem 8 anos. 8 anos. E eu falo isso que, assim, até as técnicas já mudaram de lá pra cá. E isso os pacientes às vezes me perguntam com uma frequência muito grande. Na minha época não foi feita rinoplastia estruturada, que é a técnica Mas seu que eu nariz é uso perfeito, hoje. gente. Ela é perfeita, ela é perfeita. Isso eu quero deixar claro aqui, gente. Ela é igual uma fada. Ela é uma fada. Eu já achava ela fada na internet, eu acho ela fada ao Obrigada, vivo. Lelê. Mas às vezes os pacientes me perguntam, doutora, se fosse a senhora pra fazer, teria algumas coisas que você faria diferente? Óbvio, sem dúvidas. Mas não me incomoda, tá? Tá tudo bem. Mas o que tem? Tá tudo ruim bem. aí? Ela vai falar, as pessoas vão começar a prestar atenção, é. né? Mas realmente eu aumentaria um pouco mais a projeção do meu nariz. O meu nariz, ele não tem o poste que eu coloco nos meus pacientes, que é um poste de sustentação, que vai fazer o resultado se manter a longo prazo. Então eram técnicas que na época não eram tão estruturadas, que pode acontecer de lá na frente a ponta ceder um pouquinho. Meu né? Deus! Esse negócio da ponta CD tá Preocupando, né, Lelê? Tá. Se preocupe não, que por enquanto seu nariz é impecável, tá? Gente, ó, maravilhoso. registra Tô falando isso, tá? de verdade. Ó, Pode tirar bastante foto de perfil, que seu perfil é lindo. Viu? Ó, gente, ó. Nossa, mas esse negócio da ponta cair, realmente isso daí ficou marcado em mim, vai ficar no meu subconsciente. Vai ficar olhando no espelho, né, gente? Será que a minha ponta tá será que tá bom ainda? A minha mãe, Lele, a minha mãe, assim, ela é avessa a procedimento estético. Convencia a fazer botox agora, porque não queria. E ela tá com a pontinha caída. Minha mãe já tem 65 anos, a pontinha caída. Daí ela fica na frente do espelho assim, puxando. É porque eu vi na internet que se eu ficar puxando, melhora. Eu falei, pelo amor de Deus. Não, gente, não vai melhorar se vocês ficarem puxando a ponta do nariz, tá? Mãe, não tenho boas notícias, não vai melhorar. E você gosta de procedimentos estéticos? Você faz? Não, eu só faço botox nos meus pacientes, né? E só toxina botulínica nos meus pacientes. Então, alguns retornos que eles vêm, eles acabam pedindo. Eu acabei tendo que fechar um pouco esse núcleo, porque também eu também não daria conta de tudo, né? Na minha agenda cirúrgica hoje, a média de espera para passar em consulta está em torno de 4 meses. Então, eu comecei a tentar, como eu te falei, fechar um pouco os núcleos. Então, eu não faço procedimentos, né, que não sejam cirúrgicos, a não ser o botox nos meus pacientes. Eu não faço mais essas outras cirurgias isoladamente, só em associação com a rinoplastia, para ver se eu consigo dar uma conta um pouquinho mais aí da lista que está esperando para passar. Quantas cirurgias você opera por semana? Em torno de 4. É uma média de 16. É muito nariz, gente. 16 narizes por mês. 16 por mês a média da gente. Né? Esse ano já fechou a agenda, esse ano são 179 cirurgias. É muita coisa. Só esse ano, né? Só Fora esse ano. os outros anos, né? Só E esse quanto ano. tempo demora, assim, uma cirurgia em média, né? Porque tem cartilagem, não põe cartilagem. Uma cirurgia primária, que é aquele nariz que nunca foi operado, ele dura em média umas 4 horas e meia. Caramba. E a gente Isso faz 4 duas. horas de procedimento, De procedimento. né? Porque tem todo Sim. o entorno. Pra quem não sabe, 4 horas de procedimento são no mínimo umas 6, 7 horas de paciente em centro cirúrgico, né? Sim, até chegar, anestesia, Isso, acordar, recuperação pós-anestésica, né? Que fica lá até tá bem acordadinho para ir pro quarto. É em torno disso. Mas o paciente tem alta no mesmo dia. Ele não precisa dormir. O primeiro paciente, legal. quando ele opera comigo, acaba a cirurgia ali em torno do 12h30, né? 1h. 7, 8 horas da noite ele tá indo embora Tá pra indo casa. pra casa. E como que você se prepara para aguentar? Porque as cirurgias,
eu não opero mais e tal, mas eu venho de uma especialidade cirúrgica, que é a ortopedia, você tem que ter físico para aguentar, porque não é só o mental ali fazendo, é físico, é muito tempo em pé, é muito tempo focada. E o que você faz para se preparar? Então, na verdade, assim, primeiro eu sempre falo que é bem isso, é um preparo como um todo. Sim. E eu sou uma pessoa de muita fé, e o meu preparo ele já começa aí. Eu vou operar o paciente amanhã. Na noite anterior, eu oro isoladamente para aquele paciente, com o nome, ó, Lenina, Deus me proteja, Você é católica? guia as minhas mãos, eu sou católica, guia as minhas mãos para eu entregar o melhor para o meu paciente. Então, eu oro de manhã, ou oro à noite, oro de manhã quando eu acordo e oro quando eu estou me escovando. Então, eu já tenho o meu preparo psicológico, é a minha oração. Sim. E o meu preparo físico, isso é uma coisa muito engraçada, porque não tem uma coisa específica que faça. Eu tenho um hábito de vida saudável, eu faço atividade física, eu me alimento bem. Te contar uma história bem interessante, que eu, quando estava grávida do Pedro, há 2 anos atrás, o meu último filho, eu operei até 9 meses de gestação. A minha última cirurgia foi dia 13 de setembro. Dia 24 de setembro, o meu bebê nasceu. Mãe! 11 dias depois. Tipo assim, quase um centro cirúrgico, né? E assim, você tá num foco, numa concentração tão grande que você não tem vontade. Isso é uma coisa que me perguntam com frequência. Você não tem sede, você não tem vontade de fazer xixi, você não tem vontade de sair dali. Você tá focado. E quando eu tava grávida, que aí todo mundo fala, mas é melhor sair. Eu não queria sair. Mas quando acabava a cirurgia, a minha lombar judiava. Então eu ia para um osteopata. Eu saía de lá, o meu preparo na gestação era com a fisioterapeuta osteopata. Mas hoje, acho que com o meu preparo físico, com tudo que eu faço, dá para aguentar tranquilo. Não é uma coisa que me atrapalha. Te atrapalha. Não. Mas depois que acaba, você precisa de um tempo ali, né? Sim, sim. E é engraçado porque eu sou mãe, né, gente? Então de eu duas opero crianças pequenas, 2 crianças bebês. né? O primeiro ano do meu primeiro filho, ele não dormia. Então eu operava essas 2 cirurgias o dia inteiro e eu chegava em casa, você fala, você vai descansar, né, gente? Não. Eu passava a madrugada com a Mãe, tava lá sendo solicitada. É Deus que ajuda, né, Lê? Não tem jeito. Ah, mas ó, eu adorei o nosso papo. Eu também. Foi muito legal. Gente, eu tirei todas as minhas dúvidas sobre nariz. Só não precisa fazer, tá, gente? O marido dela é Gente, ó, maravilhoso. grava isso, grava. Não tá? precisa. Grava. Eu vou fazer um corte justamente, ó. Assim. Mas eu adorei, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Quando eu abri a caixinha, seu nome já foi citado. E aí, assim, quando a gente vai fazer o planejamento das pessoas que a gente vai chamar, a gente manda mensagem para as pessoas que sugeriram que viesse. E você já aceitou de cara. Adorei assim, a ideia. sabe? Eu adorei a ideia. Eu falei, nossa, adorei. que legal. Lógico que eu vou. Sem Nossa, dúvida nenhuma. muito obrigada, viu? Muito obrigada a você pelo convite, pelo carinho com o meu trabalho. Obrigada de coração. Eu adorei. Já amava, agora eu virei fã de carteirinha mesmo. Gente, Obrigada. assistam, sigam a doutora Érica lá no Instagram, porque aqueles vídeos são sensacionais. E assinem o canal e eu espero que vocês tenham gostado. Até mais. Adorei. Ai, adorei! Nossa, foi muito